eu havia vomitado toda a cama dela, eu havia vomitado o ursinho que ela havia ganhado do namorado dela que estava no México. Olá pessoal, eu sou o Jeremias. E eu sou o Franklin. E nós somos do canal Habla Tudo. Hoje a gente veio trazer aqui um vídeo diferente, mais especial, que a gente vai contar algumas histórias pra vocês e que essas histórias o outro vai ter que tentar adivinhar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Lembrando que todas essas 3 histórias que cada um vai contar para o outro, elas são inicialmente verdadeiras, aconteceram. Tem um detalhe ou outro que pode ser que tenha sido falso, que a gente vai blefar, vamos dizer assim. Mas pode ser também que a história seja toda verdadeira e o outro vai ter que dizer: opa, acho que isso aconteceu, ou não, isso não é verdadeiro. Essa é a nossa ideia. A ideia é que também trazer uma história para vocês conhecerem um pouquinho a gente. Porque na última sexta-feira o nosso canal completou 1 ano de idade e a gente não conseguiu trazer o vídeo lá, mas tudo bem, né? A gente tentou trazer hoje aqui e a ideia é trazer isso. Uma abordagem que vocês possam conhecer um pouquinho mais a gente. Para quem não sabe quem foi a última sexta-feira, foi dia 19 de abril, né? Porque pode ser que você esteja vendo esse vídeo, sei lá, daqui 10 anos. Suponhamos, né? Alguém do futuro tá vendo a gente aqui, então 19 de abril a gente completou 2024, tá, gente? 2024. Completou então 1 ano de canal e vamos celebrar com muita festa e com muitas histórias, talvez verdadeiras, talvez falsas. Quem começa, Gê? Pode começar. Por que eu? Porque sei lá, você é mais faladeira. Vocês concordam com isso, gente? Fica quieto. Vamos lá, então. Bom, a minha primeira história, então, Gê, ela se passa... Aliás, as 3 histórias que eu vou contar, ela vai ter uma ordem cronológica. Então, eu começo na minha infância e também na primeira infância, na infância, depois um pouquinho mais adulto. As 2 primeiras têm a ver com o meu mundo escolar, né? Então, eu comecei a estudar com 4 anos de idade numa pré-escola, né? No ensino infantil, na educação infantil. E eu comecei a estudar na parte da tarde. Minha mãe me deixava nesse colégio, na escolinha, né? A gente chamava de jardim infantil, jardim de infância, né? E ia pro trabalho dela, depois soltava o trabalho dela, me buscava e a gente ia para casa. Depois, não sei por que, não me pergunte, eu fui transferido para a parte da manhã, né? Então, com 4 anos já comecei a estudar de manhã e eu ia sozinho para a escola. Sozinho para a escola, né? Depois, com o tempo, eu fiz habilitei um pouquinho melhor a amizade que eu já tinha com a amiguinha, que era da mesma rua, e nós 2, 4, depois 5, depois 6 anos, sempre indo para a escola, e vamos dizer assim, que tem uns 3 quilômetros mais ou menos, da minha casa até a escola. Então eu andava ali mais ou menos uns 25 minutos a pé sozinho, isso ali por volta das 6, 6 e meia da manhã, e depois voltava ali por volta de 11, 11 e meia para casa, sempre sozinho. E aí, Gê, me conta, isso é verdade ou mentira? Aqui a gente tem uma questão, que a ideia desse vídeo foi do Franklin, e ele já tem um grande ponto de largada, que é eu tenho uma memória horrível, horrível. Eu sei que ele já me contou que ele estudou pela tarde e também pela manhã, mas eu não sei se ele já chegou a mencionar essa história. E tem um outro porém, tu era de uma cidade de interior, Coporanga. Então, ok, daria para as crianças irem, mas com 4 anos, eu acho que é mentira esse fato. Acho que vocês não iam sozinhos para a escola, 4 anos de idade. Posso perguntar? Pode. Está certo disso? Está certo disso. É verdade. Sério, vocês acreditam, gente? Minha mãe é doida. Mas é verdade, Gê. Eu ia com 4 anos de idade, sozinho já no coleginho. E aí tinha uma... Independente. Totalmente, como hoje. Mas tá, então errei, não tem nenhum ponto. Então, cadê o ponto aqui? Um pra mim, 0 pra ele. A minha primeira história, eu não quis pegar minhas histórias aí. Mas primeiro porque eu não lembro de muitas. E segundo porque as interessantes tu já ouviu da minha família. Então, talvez nem todas. Não sei, mas aí talvez nem eu lembre. Mas a minha primeira história é uma história de um acidente. Aconteceu. Isso já era na minha adolescência. Eu tinha um amigo que morava ali perto da casa da minha mãe. O Franklin sabe onde é que minha mãe mora. Ela mora lá há muitos anos. É amigo. Tu não conhece, eu já não falo com ele tem muitos anos, Amigos que moravam perto da minha mãe. Amigos. Não tem nome, não tem... Vocês estão vendo, né, gente? Vai, continua. Eu não vou falar o nome da pessoa aqui. Mas foi simplesmente um amigo que foi até a fase da adolescência. Quando eu entrei na universidade, a gente perdeu um pouco de contato. E eu sempre ia muito lá, porque eu sempre fui de uma família muito humilde. Lá ele tinha videogame, então a gente brincava muito lá. E também ele não saía muito, então eu passava até final de semana na casa dele, porque era perto da casa da minha mãe.
E teve uma vez que eu fui lá e levei duas pessoas comigo. Um primo meu e um amigo meu, que foi pra gente Gente, olha essas passar o histórias. sábado Vocês estão pra- percebendo essa história, né? Você que é do mundo LGBT, GLS, sabe o que isso pode dar. Vai lá. Não tem nada disso. Mas eu fui com, GLS. eu fui com essas duas pessoas GLS. visitar esse amigo. A gente passou o sábado lá, brincou, jogou tudo mais. E eu fui de bicicleta. Só que na hora de ir embora, um dos meus amigos queria ir com a bicicleta. E é um morro na descida. Sabe aquele morro que a gente entra lá pra casa da minha mãe e desce? Não é um morro tão alto, mas é um morrinho. E ele Saindo da descer. BR. Isso. Tá. Ele é um morrinho que desce, não é tão grande. E ele queria descer com a minha bicicleta e me dar uma garupa. Só que eu não achei muito seguro e ele desceu sozinho. O que aconteceu? Embaixo do morro tem um quebra-mola. Ele que existe ainda. Exatamente. Ele desceu o morro com a bicicleta sem mãos, passou pelo quebra-mola, a bicicleta saltou, o guidão virou, caiu no chão e ele se acidentou. Se machucou todo, bateu com a cabeça, foi parar no hospital e aí ficou ali quase uma semana de cama, fora da escola, tudo mais, amigos foram visitar. Ele ficou uma semana de cama em casa ou no hospital? Em casa, não. Ele foi em casa no hospital só pra tratar os machucados que teve, fazer um raio-x porque bateu com a cabeça e tal. E daí passou uma semana em casa. Daí os amigos foram lá, a gente levou videogame e tudo. E aí, essa história ela é verdadeira ou não? Claro que é verdadeiro. Super possível, gente. Quem nunca passou por isso? Ela é falsa. Para, Jeremias. A pessoa que se acidentou fui Foi eu. você. Eu queria dizer com meu amigo de bicicleta. Eu era muito acostumado a E andar ele sem na mão. garupa? Aham. Eu era muito acostumado a descer sem mão. Eu, inclusive, caí, bati a cabeça e eu perdi a memória. Eu não lembro do acidente. Todo mundo conta. E quando eu levantei, eu só chorava assim de medo. Pelo amor de Deus, não conto pra minha mãe. Porque eu ainda tava ali, sei lá, 14, 13, 14, 15 anos, sei lá, alguma coisa. Não, acho que já era ensino médio. Era 15 anos. Novinho, né? Isso. Não é de hoje que a Dora Aventureira habita nesse corpinho. Não, eu já fui mais aventureiro. Não faço mais esse tipo de idiotice. Mas tá, então você não acertou. Zero. Um a um. Ok, eu ganhei o ponto e não você. Perfeito. Exatamente. Fechou. Qual é a sua segunda história? Então a minha segunda história ela tem a ver com matemática. Aproveitando que você é um excelente professor de matemática, né? Vamos lá então colocar essa historinha. Quando eu estava fazendo a minha segunda série do ensino fundamental, tinha uma lei, não sei que lei é essa, não lembro essa burocracia, mas eu poderia adiantar para a terceira série. Né? Pular um ano, exato. Então, eu já estava na segunda, eu poderia já ir direto para a terceira série sem passar pelo segundo ano. Segunda série. Né? Lembrando que aqui nós somos velhos, nós somos época das séries, não dos exato. anos. Né? Porque agora, a minha segunda série hoje seria o terceiro ano. Eu acho que é. É uma coisa assim, que começa com um ano antes agora, né? Eu estava na escola estadual e me colocaram, minha mãe falou assim, ó, vai, que é uma boa que você vai fazer, vai terminar com um ano a menos, óbvio, né? Então, ótimo. Fui para essa aula, então, eu já estava acostumado com a minha salinha da segunda série, não foi no início do ano, foi tipo assim, o ano começou em fevereiro, a aula começou em fevereiro, isso foi mais ou menos março, por ali. A escola avaliou que tu tinha capacidade de avançar de ano. Okay. Minha mãe, né? Minha mãe era professora da escola e falou, eu acho que ele é... Ó, treta. Eu acho que ele é capaz. E aí fuge. Ele já tinha 2 metros de altura mesmo? Era altão já, exatamente. Aí, nessa primeira aula, quando eu estava na terceira série, foi a primeira aula com uma professora de matemática. E aí, eu não lembro qual era a tabuada, mas ela começou, se eu não me engano, era a tabuada de 4. Tudo vezes 4. E eu não sabia. Porque eu estava na segunda série, eu mal sabia vezes 2. Então eu estava naquele aprendizado ainda. Quando ela começou a fazer as atividades no quadro, passou algumas atividades, e todo mundo estava fazendo, e eu no caderno, não sabendo de nada. Mas claro, ali era uma possibilidade de eu aprender, mas era o primeiro contato que tinha. Eles não fizeram uma introduçãozinha, uma ambientação. Exato, só me colocaram porque já estava ali mais ou menos março, abril, por ali. Só entrou na sala de aula, acabou. Já estava rolando a aula, né? Então eu tomei um susto. E aí, ao invés de começar, de chamar a professora e falar assim, professora, eu não sei, esse serzinho Franklin, que na segunda série estava com o quê? Com 8 anos. O que fez? Só olhou a professora, olhou para o caderno e comecei a chorar. No que eu comecei a chorar, todo mundo viu que eu estava chorando e foi uma gargalhada só na sala de aula.
que aconteceu? Tadinho. Após o recreio, voltei para minha sala da segunda série e fiquei lá até hoje, né? Formei depois no tempo certo, tempo normal, bem tranquilinho, e fiquei só até julho nessa escola. Depois, em julho, depois das férias do meio do ano, mudei de escola de novo, né? E fui estudar em outra escola. E aí, Gê, essa história é verdade ou essa história é mentira? Eu já ouvi alguma coisa sobre. Obviamente ela tem um fundo de verdade. Agora, o que pode ter sido mentira e se não é verdade? Eu não sei se tu voltou pro ano anterior. Tá, vou dizer que é mentira. É verdade, Gê. Eu achei que ele não tinha voltado. Eu achei que tinha chorado, mas ficado. Eu chorei e voltei pra minha sala. E aí, além de receber a gargalhada da turma da terceira série, também recebi a gargalhadinha assim, meio da turma da segunda série. Porque eu saí meio que avançado, olha como é que ele é inteligente. E voltou chorando. E voltei chorando pra minha sala de segunda série. Que trauma. Eu sou o Franklin. Que traumático. Mas sabe, que falando assim parece traumático, mas pra mim, naquele momento não fez tanta diferença. Eu não sei se é porque eu tava ambientado e já tinha coleguinhas daquela turma, né? Tava... Inferno! Inferno! Gente, a gente demora a gravar um vídeo. Quando grava, vocês viram essa interrupção? Pá! A energia aqui em casa acabou. Do nada, do energia meio negativa. Talvez a sua. Enfim... Bom, gente, então a minha história era verdadeira e agora vamos ouvir a história desse. Acontece com 2-1. 2-1 pra mim. Tá. Então, a minha segunda história, ela precisa só um pouquinho de contextualização, não é longa, mas é a seguinte. Sempre morei numa casa, antes, no início, na Palhoça, uma cidade aqui do lado, e depois passei muitos anos da minha vida em São José, uma outra cidade aqui do lado de Florianópolis, e a gente sempre morou em casa, então eu sempre tive muitos amigos na rua, a gente brincava muito na rua. E, especialmente, eu tinha uma amiga que era uma vizinha e a gente cresceu muito juntos. A gente sempre brincava muito, muito, muito. Exatamente por ela ser minha vizinha. O que da você pode falar o nome da história anterior você não falou o nome? É porque eu só falei então é mais amplo. Tóxico, né? Você com certeza. Mas tá, e daí a gente cresceu muito, muito juntos e muito amigos. Mas surgiu um momento da história dela que durante o ensino médio, que ela ficava totalmente sozinha. E porque o pai trabalhava, ele tinha um escritório de contabilidade, a mãe eu acho que estava fazendo faculdade na época, a irmã também já trabalhava, então ela ia pela escola pela manhã, eu acho, e à tarde passava a tarde inteira sozinha em casa. E o que aconteceu? Um pai muito preocupado, ele foi e proibiu ela de receber qualquer tipo de visita, mesmo dos amigos que eram próximos. Adolescência, poderia acontecer alguma coisa, então... E aí, o que aconteceu? Ele proibiu essas visitas, né? E se eu não me engano, ele até colocou câmera em casa. E a gente perdeu um pouco de contato. Ele tinha medo, né, que acontecesse alguma coisa, que ela arranjasse namorado ou algo do tipo. Qual foi o desenrolar? Olhando essa pessoa aqui. Então, claro que ele teria medo, né? Nossa! Que medo! Que medo! Então, qual foi o desenrolar da história? Eu não pude visitar ela, cresci, virei gay. Ela... também que não podia receber nenhuma visita, só podia receber visitas de amigas, se eu não me engano, cresceu e virou lésbica ou bi, não sei, talvez seja bi. Hoje eu acho que a história é verdadeira. Sério? Não tem nenhuma... Claro, ele não proibiu só por minha causa, ele proibiu em todos os sentidos de rapazes visitar ela, mas foi... E você perdeu totalmente contato com ela? Nessa época a gente perdeu muito contato por causa disso. Porque mesmo sendo vizinhos, eu não podia passar tipo a tarde com ela. E ela era obrigada a ficar em casa. Mas tá, fizesse mais um pontinho aí. Então, 3-1. 3-1. Tá. Vamos lá. Minha última história então, Gê. Agora já tá na fase adulto, não tem mais a ver com né, fase escolar. Vamos falar de astrologia? Vamos lá então. A primeira vez que eu fui fazer meu mapa astral lá com o João Bidu na internet, né, eu coloquei todos os meus dados que foram pedidos, então... E aí deu que o meu mapa astral era o seguinte, eu tinha Sol em Capricórnio, isso eu já sabia, é o signo principal, vamos dizer, né? Eu não entendo muito dessas colocações. É que o Sol é o signo. Mas é porque ascendente também é um signo. A gente não domina isso, não ouve nem eu, nem ouvi na ele. verdade, eu não sei se Sol é o signo, agora eu me perdi, não, mas aí continua. O Sol é onde você estava, onde o Sol estava, onde você nasceu, né? Onde os astros estavam, onde você nasceu, ok. Isso. Vamos lá, dentro do mapa astral então, meu Sol é Capricórnio, eu sou de Janeiro, né? O meu ascendente foi Câncer, e aí, tipo assim, fez todo o sentido,
porque você sabe que eu sou um chorão, não sei o Emocionado, quê, né? Câncer emocionado demais, o que não tem nada a ver com capricorniano, né? Que fala, não sei o que, não sei o quê. Frio, bah. E depois a minha lua é em Libra. Mas eu fiz o gratuito, então só dava esses 3, né? Não dá aquele completão. Você ter o completão, você tem que pagar. Só, G, que eu nasci em janeiro. E aí o que acontece? Em 1990, que foi o ano que eu nasci, janeiro era ano com hora de verão. Horário de verão. Horário de verão. E o horário de verão, ele impacta na leitura. Sim. Então, quando você não deve considerar, né? Não considera horário de verão. Então, na minha certidão de nascimento, é que eu nasci 12h40. E na realidade, então, para fazer uma mapa astral, eu preciso nascer eu nasci, na realidade, no horário de 11h40 da manhã. Tá. Então, eu tive que refazer o meu mapa astral. Então, em vez de nascer 12h40, eu nasci 11h40. E aí mudou o meu ascendente. O Sol, óbvio, Capricórnio continuou o mesmo. A Lua também continuou o mesmo, que é Libra. Mas o meu ascendente caiu de Câncer e veio para Áries, que é o meu atual ascendente. Então, eu tenho Sol em Capricórnio, ascendente em Áries e Lua em Libra. Essa é a minha história. Frank é muito emocionado, eu acho que essa história é a vida dele. Você acha que eu sou emocionado? Sim, bastante. Eu já fiz ele chorar com tanta facilidade. Nossa, olha lá, me maltrata. Tá vendo quem é o tóxico da relação, né, gente? Tá vendo quem é o tóxico? Então, G, é mentira. Eu acertei. Não, uai. Eu disse, é mentira. Você falou que é verdade, Não, que eu tinha câncer. Eu falei que era mentira que tu se tornou... Eu falei que era verdade que tu tinha câncer, que não é mudando, não mudou pra Áries. Gente, vai ser meio ponto, porque eu não entendi muito bem isso não. O que eu tinha entendido é que ele falou que era verdade. Que era verdade que era câncer, não que mudou. Mas aí a questão não era essa. A questão não era essa. A questão, a história é verdade ou é mentira? Não, você falou que a história é mentira. Eu acho que é mentira porque você sabe o que eu já falei. Não, eu estou dizendo que eu disse que ela era mentira porque eu acho que tu tem câncer sim no teu horóscopo, porque eu tanto falei, tu é emocionado. Por que era mentira? É mentira porque era aquário. Eu era aquariano no meu ascendente. E daí virou pro Satanás? Satanás. Credo, na verdade não sei qual que era pior, mas tudo bem. Gente, 3,5, tá? Não valeu, porque você confundiu aí, G. Você confundiu. Eu quis dizer que era 3,5. que tinha câncer. Mas errou. Então você errou do mesmo jeito, que eu não tenho câncer no mapa astral. Desculpa, me equivoquei. Eu podia ter sido mais claro, tá? Então, tá, 1,5 e eu 3. Só pra eu não ter chance de ganhar de qualquer modo, mas tudo bem, entendi. Eu já ganhei, tá? Só pra deixar claro pra vocês aqui. Não tem como eu ganhar. Só pra ter claro. Mas vamos lá. Eu não sei se eu te contei essa história. Tá, essa história vale 2. A sua aí vale 2. Eu acho que tu já sabe, mas eu não tenho certeza que eu não tenho memória boa. Mas antes de eu contar a história, na verdade, eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a se inscrever no canal, comentar aqui se vocês querem saber mais coisas sobre a gente, inclusive o que vocês querem saber. Não tem problema, pode mandar as perguntas aí. E também se vocês acertaram se era mentira ou se era verdade. E já fica a dica pra vocês. Se você nasceu em janeiro e fez uma pastoral com horário de verão, ou em qualquer dezembro, fevereiro, faça porque não pode, tá, gente? Essa minha história também se passa agora já na fase adulta, só que ainda durante a universidade. E uma das coisas que eu fazia muito durante a faculdade eu tinha uma grande amiga, Ana, tu conhece, e a gente estudava muito, muito junto. Então a gente fez matemática junto, na Universidade Federal de Santa Catarina, então um curso bem puxado, a gente se reunia bastante nos finais de semana. E a Ana, ela morava na moradia estudantil, que é uma moradia gratuita para pessoas com baixa renda. E como eu vinha para cá e não moro tão perto, eu morava 2 horas de distância de ônibus quando tinha trânsito, né? Então eu vinha e passava o final de semana com ela ali na moradia. Eu colocava um colchão do lado da cama e tal. Com o tempo passando, isso foi se tornando mais comum e de vez em quando a gente pegava, o final de semana tá acabando, ou à noite vamos beber, fazer alguma coisinha. E teve uma noite que a gente se reuniu na moradia estudantil. E essa moradia estudantil, elas sempre são 2 quartos que dividem uma cozinha comum. E a gente se reuniu, o pessoal desses 2 quartos, eu, a Ana, um outro amigo nosso, o Maison, que assiste bastante nosso. O Maison. E a gente começou a beber. E começou a fazer caipirinha de velho barreiro. Tomamos uma garrafa. Velho barreiro. Abrimos uma segunda garrafa e tomando e conversando e se divertindo dentro de casa. Então, e
que aconteceu? Eu tenho aquele problema clássico que as pessoas contam e muita gente não acredita, que é beber e ter apagões, eu tenho. Então, por isso eu, inclusive, controlo a bebida. Porque chega um momento da noite, parece que eu durmo e acordo em um outro momento, que é um apagão desses. E eu tive um apagão desses. E no dia seguinte me contaram, eu sempre acredito nas histórias, então eu não digo que eu não lembro pra dizer que é mentira, não, eu acredito nas histórias, só que realmente eu não lembro. Eu lembro assim de alguns flashes. A gente acordou na moradia, eu estava dormindo na cama da Ana, eu havia vomitado toda a cama dela, eu havia vomitado o ursinho que ela havia ganhado do namorado dela, que estava no México, a Ana havia vomitado pela janela do quarto andar da moradia estudantil, e depois me contaram que em um dado momento da noite eu apareci nu no banheiro das meninas, e que o celular tava lavando o rosto, alguma coisa assim que eu tava passando mal. E eu teve que ir alguém lá e dizer assim, Jeremias, tu tá pelado, tem que se colocar tuas roupas. Eu olhei pra baixo e disse, é verdade. E coloquei minhas roupas. Então foi assim que eu mostrei muita coisa pra assim muita que gente. você abriu pro mundo. Né? Não era tanta gente assim, né? Quarto tinha acho que 4 meninas. Te conhecendo o G hoje, eu acho muito difícil. Ele já me contou que tem esses apagões. E por isso, gente, eu nunca vi um apagão desse, que ele super se protege pra não beber. Sim, não. Acho horrível. É muito ruim não lembrar. Eu acredito na história, Agora, mas acho muito o ruim fato não de lembrar. ter vomitado... O que você já me contou também, que eu acho que na sua formatura você vomitou. Apagão na minha Apagão. formatura. Eu não lembro de metade da minha sim. formatura. Me encheram de tequila. É verdade, G. Caramba, então 5 pontos pra mim e 1,5 pra você, porque essa valia 2. Eu te dei chance de virar, olha só. Cara, isso é muito bom, é verdade isso. verdade. Ana, pelo amor de Deus, mas isso é verdade. Fala com a gente nos comentários, pelo amor de Deus. Gostaram do vídeo? Vamos ficando por aqui então. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @canal tudo. Em todas as redes. Se inscreve, gente, se inscreve, ajuda a gente a chegar aos 500. Tem gente pedindo pra chegar a 1 milhão. A gente só queria chegar aos 500. Não, a gente quer chegar a 1 milhão também. Mas agora não. Agora, nesse momento, a gente quer chegar aos 500. E se você estiver lá em 2010, ou 2010, em 2040, vendo esse vídeo e a gente não tiver chegado nos 500 ainda... Ai, a gente já desistiu. Gente, um beijo, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau.